Olá, seja mais uma vez bem-vindo à nossa aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre princípio aditivo. Na aula passada a gente falou sobre o princípio multiplicativo e hoje nós vamos dar ênfase então ao princípio aditivo. Mas o que seria esse princípio, né? Vamos ver como é que a gente pode formular ele matematicamente. Supõe então que nós temos aqui dois eventos, o evento A e o evento B, e que eu tenha R1 possibilidades para o evento A e R2 possibilidades para o evento B. O princípio aditivo, então, vai nos dizer que nós vamos ter R1 mais R2 possibilidades para a ocorrência de A ou a ocorrência de B. Veja que o conectivo ou aqui me diz que só pode ocorrer A ou B. Significa que esses dois eventos são disjuntos, eles não podem acontecer simultaneamente. Diferente do princípio multiplicativo, se ocorre A, não pode ocorrer B, se ocorre B, não pode ocorrer A. Então, eu tenho uma sequência disjunta de eventos, tá? Então, o que vai dizer esse princípio? Que dadas R1 possibilidades para A, R2 possibilidades para B, então, se A e B são eventos disjuntos, a ocorrência de A ou a ocorrência de B pode acontecer de R1 mais R duas maneiras diferentes, ok? Vamos ver então aqui um exemplo simples de aplicação, tá, do princípio aditivo. Suponha que nós queremos escolher uma peça de roupa entre 8 camisetas e 7 camisas polo. Tá? Então, 8 camisetas e 7 camisas polo. Veja, eu só vou escolher uma única peça. E a pergunta é, de quantas maneiras diferentes essa escolha pode ser realizada? Veja, como eu só vou escolher uma única peça, se eu escolho uma camiseta, eu não posso escolher uma camisa polo. E se eu escolho uma camisa polo, eu também não posso escolher uma camiseta. Então, esses dois eventos, escolher camiseta ou escolher camisa polo, são eventos disjuntos. Como eles são disjuntos, só pode ocorrer um ou outro, o total de possibilidade de escolha vai ser dado pelas 8 possíveis, né, que eu tenho das camisetas, mais 7 possíveis de camisa polo, resultando pelo princípio aditivo em 15 possibilidades. Ok? O que não esquecer sobre o princípio da adição? Tá? Primeiro, o princípio da adição nos diz que o número total de resultados possíveis para uma sequência de eventos disjuntos pode ser obtido somando-se o número de possibilidades do primeiro com o número de possibilidades do segundo. Atenção a esta palavrinha ó, que está sempre aparecendo aí. Diferente do princípio multiplicativo, onde ocorria o A em sequência o B, aqui não. Tá? Os eventos precisam ser disjuntos. E total de possibilidades é a soma das possibilidades de cada um. Conectivo ou, então, é sempre algo que nos mostra esse fato, que os eventos são disjuntos. E este princípio de adição é aplicado exatamente neste caso, onde a ocorrência de A exclui a ocorrência de B e vice-versa. Ok? Vamos ver então mais alguns exemplos. Primeiro deles, um esportista necessita escolher um par de tênis adequado para sua próxima prova em uma loja de material esportivo. A loja possui 15 pares com borracha macia e 20 com borracha normal. Quantas escolhas possíveis esse esportista possui? Veja, tá? Ele vai escolher um único par de tênis. Um único par de tênis. Então, uma vez que ele escolheu borracha macia, ele não pode escolher normal. E vice-versa. Uma vez que ele escolheu normal, ele não pode escolher macia. Então, ou ele pode escolher borracha macia, ou ele pode escolher borracha normal. Tá? Então, novamente, o conectivo ou, isso nos diz que os eventos são disjuntos
Então, eu vou pegar o total de possibilidades aqui de A mais o total de possibilidades de B. Como eu sei que são 15 pares de macia, não é? E 20 de borracha normal, pelo princípio aditivo, né, eu terei 15 mais 20 igual a 35 possibilidades de escolha. Tá? Ok, pessoal? Mais um exemplinho para a gente treinar aí o princípio aditivo. Em um clube de futebol existem 40 diretores, 90 conselheiros e nenhum membro pode ser diretor e conselheiro ao mesmo tempo. Quer dizer, se é diretor, não pode ser conselheiro. E se é conselheiro, não pode ser diretor. E a pergunta é, quantas escolhas diferentes podem ser feitas para a presidência do clube, considerando que um diretor ou algum conselheiro seja escolhido? Veja, uma vez que a presidência foi escolhida, se for diretor, não pode ser conselheiro. Se for conselheiro, não pode ser diretor. Então, na presidência, ou eu tenho um diretor, ou eu tenho um conselheiro. Novamente, o conectivo ou aí, nos dizendo então que esses eventos são disjuntos, tá? Portanto, é só somar as possibilidades. Como eu tenho 40 possibilidades de que um diretor seja eleito e 90 possibilidades de que um conselheiro seja eleito, pelo princípio da adição, eu terei 40 mais 90 igual a 130 possibilidades de escolha. Tudo bem? Último exemplo, então, para a gente finalizar essa aulinha de hoje. Um atirador deve escolher uma arma para efetuar uma tarefa designada pelo seu batalhão. As armas à sua disposição são organizadas a partir de 3 faixas organizadas através de seus calibres. Quais opções de escolha o atirador possui, sabendo que as faixas 1, 2 e 3 possuem 23, 15 e 19 armas, respectivamente? Veja, novamente, o atirador ele só pode escolher uma única arma dentre as 3 faixas possíveis, faixa 1, faixa 2 e faixa 3. Então, se ele escolhe faixa 1, automaticamente ele exclui a possibilidade de faixa 2 e 3. Se ele escolhe faixa 2, automaticamente ele exclui a possibilidade da 1 e da 3. E, analogamente, se ele escolhe a faixa 3, ele exclui a possibilidade de faixa 1 e faixa 2. Então, eu tenho aqui 3 eventos disjuntos entre si. Então, eu posso novamente aplicar aí o princípio aditivo. E como eu tenho 23 possibilidades para o primeiro evento, que é faixa 1, 15 possibilidades para o segundo evento, que é faixa 2, e 19 para o terceiro, que é faixa 3, isso vai totalizar 57 possibilidades. Tá? Então, pessoal, não tem segredo. Se os eventos são disjuntos, basta somarmos aí as possibilidades de cada evento e nós teremos o total de possibilidades. Diferente do princípio multiplicativo, aonde os eventos eram não disjuntos. E lá, em vez do conectivo ou, nós tínhamos o conectivo e. Tá? Quando eu tenho eventos não disjuntos, aí a gente aplica o princípio multiplicativo e não o princípio aditivo. Mas nós vamos ver na próxima aula casos em que a gente pode aplicar simultaneamente os dois princípios. Tá bom? Desejo a vocês um bom estudo, vou ficando por aqui e a gente se vê na nossa próxima aula. Um abraço.